Gente, ele não quis ficar com ela porque ele viu a florzinha dela. Vamos escutar comigo essa história. Sério, é cada uma que a gente passa, né? Porque eu tava ficando com um boy aí e ele simplesmente terminou comigo, não quis mais nada depois de ver a minha florzinha. É isso mesmo. Bom, eu tava 3 anos solteira, sabe? Eu tinha saído de um namoro bem conturbado e eu tava só curtindo a minha vida. Cheguei a conhecer algumas pessoas, tal, mas nada sério. Até que depois desse tempo eu conheci um rapaz no shopping da minha cidade. Nós começamos a conversar. E dessa vez eu decidi que eu iria com calma. Sabe, que eu não iria me entregar de primeira ali. Que, de fato, eu queria criar aquele vínculo com a pessoa. Ok, ele super concordou. Então, nós começamos a sair pra conversar, pra nos conhecermos melhor. O nosso primeiro beijo só foi rolar 1,5 semanas depois que nós já estávamos saindo. Só que só ficou nisso. Nós íamos pra jantar, cinema, sabe, pra alguns barzinhos da cidade. Sempre nos beijávamos muito. Ele até chegava algumas vezes tentar algo a mais, mas eu falava pra ele pra gente ir com calma. E assim eu fiquei por 1 mês. Nossa, e tava difícil me manter firme naquela decisão, mas eu fiquei. E esse 1 mês foi assim o suficiente pra eu estar apaixonadinha por esse cara. Quando passou esse mês, né, que nós estávamos ali saindo tudo, nós tínhamos marcado um jantar. E eu decidi que já era a hora de eu me entregar para aquele cara. Então eu já tomei um banho prêmio, fui na minha depiladora, ela fez todo o serviço dela ali e tal, e saímos para jantar. Depois do jantar, dentro do carro, nós começamos ali nos beijar, tudo. Eu falei para ele que nós já podíamos, enfim, evoluir, né? Ele ficou super contente. Então, dali nós já fomos para um motel. Quando nós chegamos lá, né, nós começamos a nos beijar, tal, e eu ali só de lingerie, até que chegou o momento, né, de tirar a roupa. E quando ele tirou, assim, a minha calcinha, ele ficou, assim, meio que alguns segundos parado. Eu só olhei assim e falei, né, que foi? E ele olhou para mim e falou assim, ele só olhou para mim, assim, com uma cara de assustado e falou assim, ó, não dá, eu não consigo. Eu falei assim, por quê? Né? O que foi? Aconteceu? Ele olhou pra mim e falou assim que onde já se viu uma mulher tirar tudo, deixar lisinho, que aquilo era coisa de criança, que mulher não podia deixar daquele jeito. Deus, né? Cara, eu fiquei, como assim? Mesmo porque eu não gosto de pelo, sabe? Eu detesto pelo, então eu depilo tudo. Eu caí numa risada. E eu só olhei pra ele e falei, você tá brincando, né? E falei pra ele, ó, eu não gosto de pelo e tal. Ao contrário dele, viu? Porque tava parecendo uma Mata Atlântica. Mas não teve como, né? Ele falou assim que não dava mesmo. Que se eu quisesse que nós evoluísse ali, eu teria que deixar crescer. E fazer um cortezinho mais bonitinho. Eu falei pra ele que não, né? Que eu não gostava, que me incomodava. E dali nós só pegamos e saímos. Ele me deixou em casa e depois disso eu achei que ele fosse repensar tudo e tal, mas não, ele simplesmente mandou mensagem pra mim falando que ele não queria mais continuar, ele não iria ficar como uma mulher que tinha atitude de criança, que se eu não pudesse fazer o mínimo, né, pra ele, que era deixar ter pelo ali, não tinha por que a gente continuar saindo. E olha, sinceramente, mesmo eu tanto gostando dele ali, eu não achei certo, sabe? Eu falei assim que eu não ia fazer algo que eu não achava higiênico, que de fato eu não gosto pra agradar um cara que eu acabei de conhecer. Quando eu contei isso pras minhas amigas e até pra algumas pessoas da minha família, todo mundo deu muita risada, até porque a maioria das mulheres que eu tenho afinidade assim, elas são como eu, sabe? Elas tiram tudo. E hoje, assim, eu trouxe a minha história pra vocês, né? Pra saber se alguém já passou por uma situação dessa. Porque eu não sei se sou eu só que gosto desse jeito, dessa forma, né? Além das minhas amigas também, né? Que eu já conheço. Mas eu achei uma atitude muito bizarra. Eu só sei que ele me bloqueou, não quis mais contato. E eu falei assim, não era o presente de Deus, porque ele gosta de Mata Atlântica. Isso, gente. Essa é a minha história. Cara, eu tô sem comentários aí. Comenta aqui sua opinião, o que você achou, se você já passou por isso. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Eu vou deixar o arroba da Jaqueline Ramazotti lá no appzinho. Lembrando que ela conta história de seguidores. É um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!